Olá, amigos da TV Impacto, de volta por aqui nesta quarta-feira para trazer mais um assunto de super importância para você, internauta, que nos acompanha todos os dias. Olha só, já fez a manutenção na rede elétrica daí da sua residência? Ainda não? Conecta aqui na TV Impacto e saiba todos os detalhes. Quem está comigo no estúdio da TV Impacto é o professor e engenheiro eletricista Clécio Tabaranã. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Então, para iniciarmos, já fale pra gente sobre a importância de realizar a manutenção da rede elétrica. A gente precisa entender, o usuário de rede elétrica de modo geral, principalmente do residencial, que os equipamentos eles têm um prazo de validade, né? Além disso, tem um outro aspecto importante, que é o dimensionamento desse sistema. Então, quando a gente faz um pedido de ligação para uma residência, a gente faz uma declaração de carga e faz um levantamento de carga. Então, não só as instalações internas, como o padrão de medição da equatorial, os ramais de ligação, tudo é dimensionado conforme essa carga que a gente declara, né? Que a gente levanta no momento da ligação. Então, se essa carga muda significativamente, né? Ou com o passar dos anos, é claro que os equipamentos, o material elétrico, eles têm uma média, né? Os fabricantes dão uma média de vida útil de mais de 20 anos, de 25, 30 anos. Mesmo assim, durante esse período é preciso fazer algumas manutenções periódicas para evitar problemas maiores. A gente sabe que problemas com rede elétrica normalmente trazem consequências graves. Em relação aos sinais, quais deles tem que ficar em alerta? A energia elétrica não se pode ver, né? Diferente de uma rachadura em uma parede, né? Onde a gente pode identificar o início de um problema, com a energia é diferente. Então a gente precisa identificar no uso, por exemplo, queima frequente de lâmpadas, alguns equipamentos que não funcionam adequadamente, a gente percebe que aquele equipamento não está funcionando direito, né? Afundamento de energia com muita frequência, até pequenos choques elétricos. Às vezes a gente vai tocar no equipamento, vai fazer alguma coisa e sente um pequeno choque elétrico. Isso são sinais de que existe algum problema com a instalação elétrica, né? E é um sinal de que você precisa chamar um profissional. E diga-se de passagem, né, logo um parênteses aí, um profissional habilitado, qualificado, que entenda, né? A gente sabe que tem profissionais e profissionais no mercado, né? Tem pessoas que às vezes pioram a situação. Então é importante chamar alguém, se identificar esses sinais, caso o usuário identifique, chamar um profissional para tentar identificar o que está acontecendo e dar a solução adequada. Quando o senhor fala em frequência, o que significa? De manutenção? Isso. Na realidade, assim, as normas não indicam uma frequência para manutenção residencial. O que é importante para o usuário é sentir, identificar esses sinais que eu comentei aqui, né? Começou a aparecer algum problema, começou a queimar a lâmpada, sei lá, você trocou a lâmpada depois de 30 dias, queimou de novo, ou um intervalo menor, entendeu? Não é normal, né? O equipamento que deveria funcionar, principalmente equipamentos rotatórios, máquina de lavar, alguma coisa, ventiladores elétricos, não está rodando na velocidade que deveria, a máquina não está funcionando como deveria, você está sentindo ali algo diferente, é sinal de que a instalação tem algum problema e precisa chamar alguém para avaliar. Quais são as normas e regulamentações? Para instalações elétricas em baixa tensão, a gente tem basicamente a NBR 5410 da ABNT, e assim, para a segurança do usuário, a NR10. Para a segurança do profissional que vai realizar as instalações. Mas a 5410 da ABNT ela é bem completa na indicação dos requisitos mínimos para as instalações elétricas em baixa tensão. Então, se o profissional seguir e conhecer essa norma, é suficiente para que as instalações fiquem perfeitas. Agora, deixa eu lhe perguntar, com certeza o internauta também gostaria de saber sobre o consumo da rede elétrica, por exemplo, a sobrecarga. Ali está três carregadores ali na tomada, e com certeza isso vai ser prejudicial, não é isso, professor? Sim. Então, o que pode ser feito para que haja essa diminuição no valor da tarifa de energia, né? Primeiramente, evitar essa sobrecarga, né? Porque tem uma lei da física que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então, se você está com a sua instalação elétrica em algum ponto gerando um aquecimento, você está transformando energia elétrica em calor. Esse calor ele não é necessário para nada, ele só está aquecendo ali por uma falha na instalação. E essa energia que você está gastando para gerar esse calor,
está sendo registrada lá no seu medidor de consumo. Então, a sobrecarga provoca isso. E a sobrecarga ela é prejudicial para o sistema também porque o aumento da temperatura de condutores, de conectores, eles provocam uma oposição à passagem de corrente elétrica. Então, eles transformam o que era para ser condutor em um consumidor. E mais uma vez, essa energia vai se perdendo. Uma outra forma também, uma outra ocorrência, que se identifica algumas vezes em instalações, são problemas de isolamento em condutores, em conexões, em equipamentos. Se esse equipamento estiver mal isolado, pode promover um caminho da corrente elétrica através da massa das residências. A gente sabe que as residências têm metal na sua estrutura física, né? E o próprio concreto também conduz. Então, se tiver algum problema de isolamento, pode provocar um caminho de corrente elétrica para a Terra. Essa corrente elétrica fica indo para a Terra direto, né? E aí, mais uma vez, o medidor vai registrar isso e isso vai provocar um aumento de consumo. Então, é importante tomar cuidado com isso. E às vezes o internauta, né, o consumidor, ele não entende. Por que a minha energia está vindo tão cara e a do vizinho não está? Ele tem mais aparelhos e eu não. Então, isso daí também existe a sobrecarga, não é isso, professor? Na verdade, é um erro você tentar comparar o valor do seu consumo. É claro que é uma referência, né? Mas fazer uma comparação, colocar isso como um patamar, ele é errado. Porque existem perfis de consumo diferentes e existem esses problemas que podem estar acontecendo em uma instalação e na outra não. Né? Então, assim, você percebeu que a sua fatura é muito superior a de uma outra família ou de uma outra residência que é muito parecida com a sua, aí é importante verificar as instalações elétricas para ver se não estão acontecendo algumas situações como essas que vão provocar aumento no consumo. Ou seja, um desses motivos já é necessário chamar um especialista. Sim. A questão de provocar sobrecarga, muitas vezes, é o usuário que faz, né? Coloca muitos equipamentos na mesma tomada, enfim. Mas a gente precisa lembrar que hoje em dia, nossos hábitos também mudaram, né? Então a gente está utilizando equipamentos como fritadeiras elétricas, desculpe, as mulheres, né, usam secadores de roupa, são alguns equipamentos, chuveiro elétrico, alguns equipamentos que têm uma potência maior para funcionar. Obviamente, se você instala um equipamento desse na sua residência, você precisa fazer a adequação das instalações, se é que a residência já não estava preparada para isso, tá? Você comprou uma fritadeira elétrica, que tomada você vai utilizar na cozinha? É importante chamar um profissional para ver se aquela tomada está dimensionada para a potência daquele aparelho, senão ela vai sobreaquecer e pode provocar aumento no consumo de energia por aquecimento, pode provocar algum acidente por um curto-circuito, por um problema que a sobrecarga venha a ocasionar para aquele ponto de conexão lá. Olha, que massa, viu, gente? Bem explicado. Professor, existe algum método tecnológico que possa ser utilizado para prevenção? Na verdade, existem equipamentos que são utilizados nas instalações elétricas, que as normas determinam o uso nas instalações elétricas para prevenir possíveis problemas, né? Os disjuntores, que em todas as residências têm, é um deles, né? O disjuntor, ele previne sobrecarga, ele previne curto-circuito, ele desliga também por sobreaquecimento das instalações. Então, ele é um importante dispositivo de proteção. Paralelamente a ele, nós temos os DPS, que são equipamentos que protegem a residência de surtos elétricos. Uma descarga atmosférica, né, que caiu na rede elétrica, né, para evitar que essa energia de uma descarga atmosférica, que é uma energia importante, que vai provocar dano se ela entrar nas residências, esses DPS desviam da residência e jogam essa frente de onda para a terra, jogam essa energia elétrica para a terra, né? Então, protegem também a instalação elétrica. Além dele, um terceiro equipamento que também é muito importante são os DRs, são dispositivos residuais, que eles protegem a residência, na verdade protegem os usuários de choque elétrico. Ele é um equipamento que qualquer menor fuga de corrente que aconteça, ele desliga as instalações. E essa fuga de corrente, ela pode ser proveniente de um choque elétrico. Então, a norma indica que principalmente em áreas molhadas, área de lavanderia, de pátio, onde você vai lidar com água, né, onde vai estar constantemente úmido, que os circuitos que estejam para aquela área, principalmente de tomadas, tenham um dispositivo residual no quadro de proteção. Que, como eu disse, no caso de um choque elétrico, ele vai desligar imediatamente e vai evitar que a pessoa fique ali sofrendo choque elétrico, a gente sabe que as consequências são graves. Professor, um ponto bastante importante, nós estamos acostumados a
a ver essas situações, esses casos de matérias aqui que chegam pra gente em relação ao profissional. Ah, o fulano morreu eletrocutado, já fazendo serviço. O que pode ter acontecido? Assim, quando eu estava citando as normas, eu citei a NR10. Né? A NR10 ela é uma norma de segurança do trabalho que regulamenta as atividades em instalações elétricas. Provavelmente, se houve um acidente e se esse acidente teve consequências, porque assim, acidentes, algumas situações a gente não consegue gerenciar, né? Mas quando ocorre algo que não é previsto, né, que a gente não conseguir infelizmente gerenciar, existem os equipamentos de proteção individual que servem para evitar esses danos no trabalhador, né? Então, se o profissional está realizando a atividade com os procedimentos adequados, com as ferramentas adequadas e com o uso de equipamento de proteção individual, dificilmente em um acidente ele vai sofrer algum dano ou, no caso, né, extremo até a morte. Quando acontecem esses casos, provavelmente algum desses pontos não estavam sendo respeitados, né? Ou procedimentos, ferramentas, às vezes conhecimento técnico também, às vezes o profissional está começando na área ou não fez um curso adequado, está se aventurando ali na área, não conhece os riscos, né? A gente acha que instalações elétricas em baixa tensão, elas não oferecem risco, mas oferecem. A gente tem visto matérias aí até de mortes relacionadas a acidentes com instalações elétricas, ou seja, em baixa tensão. E você precisa respeitar, né? Você precisa respeitar procedimentos, precisa usar os EPIs, precisa cumprir todos os procedimentos que as normas regulamentadoras colocam. Aparentemente parece ser super fácil você chegar, vou instalar aqui uma tomadinha de leve e não vai acontecer nada. Porém, é imprevisível, né, isso, professor? Exatamente. A menor voltagem, ela pode provocar um problema. A gente não pode esquecer, por exemplo, o principal fator. O nosso coração, ele funciona com estímulo elétrico. O cérebro manda o estímulo elétrico para o coração, né? E isso pode provocar no coração uma confusão, né? São dois estímulos elétricos em frequências diferentes, em amplitude diferente. E isso é um fator que pode sim provocar uma parada cardíaca ou alguma coisa dessa natureza. Então, mesmo em uma tensão baixa, dependendo do tempo que você fica, às vezes você pegou um choque, não sofreu nada de mais grave, porque foi um choque rápido, né? Apesar do risco, foi rápido. Mas em um nível de tensão baixo, se você passar muito tempo, né, sofrendo choque elétrico, pode sim provocar morte por conta dessas consequências aí fisiológicas, né, que o corpo da gente não está preparado para isso. Exatamente. Recentemente aconteceu um caso lá em Mojuí dos Campos, onde os trabalhadores estavam ali prestando serviço, porém um foi a óbito e o outro, de uma certa forma, foi atingido também por estar próximo. Acontece, sim, né? A gente não pode esquecer também, principalmente quando você está construindo em área externa, que as redes elétricas urbanas, elas têm redes no nível de distribuição em 127/220 volts, que a gente considera baixa tensão, que não é um nível muito alto, apesar de oferecer risco, mas nós temos redes elétricas com 13.800 volts e até 34.500 volts. E em algumas áreas da cidade existe alguma linha de transmissão com um nível de tensão de 69 mil volts ou 138 mil volts. Então, para esse nível de tensão, um choque elétrico, por mais rápido, um incidente elétrico, por mais rápido que seja, né, esse nível de 13.800 para cima, ele vai provocar danos sérios e a grande chance de óbito por conta da violência, né, de um choque elétrico com esse nível de tensão. Então, toda a atenção de hoje a gente tem que estar voltada, nada de chegar e vou colocar aqui rapidinho aqui na 220, porque não vai fazer diferença. Pode sim fazer diferença, inclusive levar até a morte, né? A maioria dos acidentes é o rapidinho que é o culpado. Então, gente. Professor, antes de finalizar essas trocas de esclarecimentos aqui aos nossos internautas, quais são as suas recomendações como profissional da área? A primeira, o mais importante para quem é usuário, contratar profissionais habilitados, né? Empresas e profissionais habilitados, ou seja, você precisa saber se aquela pessoa realmente tem informação, tem experiência, sabe o que está fazendo. Porque o usuário, quando ele contrata alguém, ele não tem capacidade de avaliar se aquela solução que está sendo dada é adequada ou não. E ele vai comprar aquilo, né? Ele vai receber aquilo como uma solução e muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa que está intervindo na instalação, ela está colocando a instalação em risco e o usuário não vai saber, para não ter conhecimento. Então, procure profissionais realmente que tenham nome, que realmente você saiba, tenha certeza que ele é um profissional registrado nos órgãos de classe e tudo mais. E uma outra coisa é assim, cuidado com a economia, né? Equipamentos elétricos e materiais elétricos, eles não são baratos, mas a gente precisa
obviamente, pesquisar, né, verificar o que está mais em conta, mas dentro de marcas, de fornecedores, de lojas que vendam materiais de fabricação que a gente possa confiar, né? A gente sabe que tem muita coisa aí sendo comercializada, que a gente não sabe nem de onde vem, não tem marca, enfim, isso é perigoso. Fica dentro das instalações, a gente não consegue avaliar, como diz a energia, a gente não consegue ver. E às vezes quando o problema ocorre, já é algo grave, né? Às vezes não dá sinais e quando ocorre já é algo grave. Então é importante ter atenção para isso. É investimento para uma boa qualidade. Exatamente, para ter tranquilidade. Né? Exatamente. Professor Clécio, eu quero agradecer a sua presença no estúdio da TV Impacto, trazer essas informações super importantes. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante a gente trazer esses esclarecimentos para o usuário. A gente sabe que a energia elétrica ela veio para trazer conforto, né? Trazer conforto e enfim, para beneficiar trabalho, enfim, produção e tudo mais. Mas tem o outro lado que a gente precisa conhecer, que são os riscos, né? E é muito importante a gente trazer esses esclarecimentos. Utilizar com sabedoria, né? Exatamente. Professor, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. As portas da TV Impacto estarão abertas para o senhor voltar e trazer mais informações. Muito obrigado. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.